Graça e paz, meus irmãos. Daremos início agora ao nosso estudo do Salmo 23, salmo muito conhecido e que tem um significado muito mais lindo e profundo do que a gente possa imaginar. Vou começar a fazer a leitura aqui, vou ler o capítulo inteiro e depois vamos pontuar versículo por versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então vamos começar aqui falando do primeiro versículo. A gente acabou se acostumando a dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas tem uma versão que eu quero compartilhar com vocês e que é a versão mais próxima do idioma original. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Nesse momento eu quero trazer uma reflexão. Quero que vocês observem os dois finais do primeiro versículo. Nada me faltará, de nada terei falta. Vocês observaram? Nada me faltará, ele pode trazer uma ideia de que Deus vai nos prover tudo. Mas a gente sabe que acaba faltando algo na nossa vida. Às vezes a gente precisa de algum remédio, nos falta uma boa alimentação, uma moradia decente. Pode faltar muita coisa em nossa vida. Quando a gente fala de nada terei falta, eu digo que tudo que eu tenho é o meu pastor. É Deus na minha vida. E é só isso que eu preciso. Eu não vou sentir falta de mais nada. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Notem como é lindo e profundo esse primeiro versículo. E vamos aqui observar como ele se encaixa muito bem com os demais. Então, vamos aqui ao segundo. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando a gente vê esse versículo, logo imaginamos um pasto bem verde, bonito, um lugar maravilhoso e calmo, onde a gente pode deitar e relaxar. A imagem que vocês estão vendo agora, né, deve ser muito próximo do que vocês imaginam como sendo verdes pastos. Mas eu quero lembrar a vocês de como era um pasto no Oriente Médio, em Israel especificamente. Então, como vocês estão vendo na imagem, esses no caso são os verdes pastos. Né? É muito diferente do que a gente é habituado a imaginar. Né? O que acontece é que devido à umidade daquele local, aqui, os desertos eles possuem umidade. O que acontece é que devido àquela umidade, nasciam pequenos brotinhos, pequenos brotos de ervas que eles ficavam entre as rochas, né? E acabavam crescendo pela manhã, né? com o orvalho da manhã. Então, era uma vegetação que não era abundante, certo? Então, o pastor, quando conduzia as suas ovelhas aos pastos verdes, elas iam comendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não era nada abundante, era justamente um pouquinho de cada, mas isso ia alimentando as ovelhas. Então notem como esse segundo versículo ele fica muito bem com o primeiro, do de nada terei falta. Ainda que eu não tenha muito, o pouco que tenho, o pouco que o meu pastor vai me trazer, né, já é o bastante. Eu não sinto falta de mais nada. Esse era um trajeto que poderia levar quilômetros, ainda mais se fosse um trajeto que precisasse conduzir as ovelhas até a água. A ovelha, no caso, ela se assusta fácil também, ela não vai para rios de águas agitadas, ela prefere ambientes mais tranquilos. Daí o leva-me, guia-me a águas tranquilas. Quando a ovelha fica assustada e não quer beber, o pastor conduz a água até a ovelha. Guia-me pelas águas tranquilas. Vamos ao versículo 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E eu quero trazer uma outra curiosidade.
A ovelha, ela tem um comportamento muito parecido com o ser humano, né? A ovelha é um ser frágil, ela não sabe se defender, a ovelha não enxerga direito e ela tem uma tendência a se desviar do seu rebanho. Então, acaba sendo parecido com o ser humano no dia a dia. Nós não sabemos nos defender quando há situações de perigo, a gente não enxerga direito justamente os caminhos errados que podemos tomar, as decisões erradas, né? A gente tem uma tendência a se desviar quando as coisas estão complicadas. Muitas vezes a pessoa pensa que Deus até a abandonou, né? Mas nosso pastor, ele refrigera a nossa alma. Ele cuida da ovelha. A ovelha, quando está machucada, o pastor a carrega, cuida dela, faz toda uma terapia onde está machucado e a conduz ao caminho reto. Se vocês notarem também, no vídeo que está passando, são feitos caminhos retos no deserto. E daí, o guia-me pelas veredas da justiça, guia-me pelos caminhos da justiça, guia-me pelos caminhos justos, por amor do seu nome. A ovelha, quando ama o seu pastor, ela vai o seguir pelo caminho correto. Ela não vai se desviar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E agora, irmãos, vocês podem ver na imagem que esse é o vale da sombra da morte. Notem como é um lugar perigoso de se caminhar com o seu rebanho. Mas essa era uma prática muito comum naquela época, né? Observem os caminhos que já foram ali de anos formados, de tantos pastores andarem por ali. Caminho esse que poderia haver predadores, uma ovelha poderia cair, se machucar, quem sabe até morrer. Mas note como Davi, até numa perspectiva de sendo uma ovelha e que Deus sendo seu pastor, ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal nenhum. Ainda que a gente passe por situações de adversidade, ainda que a gente passe por perigos, a gente não tem o que temer. Porque o Senhor, Ele está conosco a todo momento. Né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Como vocês podem ver na imagem, tem aqui o mais próximo que eu consegui encontrar de uma vara e um cajado. Vara essa que era utilizada pelo pastor para proteger sua ovelha. Também servia, de certa forma, para punir a ovelha, para trazer ela para o caminho de volta quando ela estava com a tendência de se desviar, certo? Muitas vezes a gente pensa, Deus vai me punir, Deus pune aquele que ama, né? Da mesma forma que nossos pais, nos amando, nos coloca de castigo para a gente aprender, a gente refletir. Deus pode fazer a mesma coisa. A gente pode passar por adversidades pela permissão de Deus, para que a gente entenda da soberania dele, a gente saiba o quanto ele nos ama e assim a gente voltar ao caminho correto. E da mesma forma o cajado. O cajado, no caso, era utilizado para resgatar a ovelha, para puxar a ovelha. Observe esse formato curvado dela. Era utilizado para resgatar a ovelha caso ela caísse, se atolasse, ficasse numa situação em que seria complicado e difícil o resgate. Então, mesmo durante essas situações, mesmo durante essas adversidades, o pastor, o bom pastor, como é Jesus, ele vai em busca da sua ovelha perdida, ele vai celebrar quando resgatar a sua ovelha perdida. Essa passagem específica ela nos faz perceber que o Senhor está presente. Ele nos traz paz, nos traz segurança, Ele é protetor, Ele é socorro presente e disciplinador. E agora, vamos aqui ao versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Note como aqui, Davi está mudando a simbologia de Deus como nosso pastor, para Deus como nosso anfitrião, que nos recebe em sua casa. Note como a ação dos inimigos ela é incapaz de impedir as bênçãos, a celebração do povo de Deus. Ela é incapaz de impedir as bênçãos e a celebração do povo de Deus. Note como Deus nos recebe em sua casa, que mesmo com os inimigos tentando fazer de tudo, o que eles vão poder fazer no máximo é só observar vocês serem recebidos na casa de Deus. A unção com óleo representando a celebração, a comemoração,
o cálice transbordando, simbolizando a vida abundante que Deus nos proporciona em Cristo. É saber que a gente não vive mais sedentos e solitários, mas que somos ungidos de Deus e que o Senhor ele nos preenche o tempo todo. E vamos aqui finalizar com o capítulo 6. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui, irmãos, a gente crê na certeza de que seremos alcançados pela bondade e misericórdia de Deus durante toda a nossa vida. É reconhecer o favor de Deus no presente e no futuro que vai vir pela frente. É saber do nosso desejo de habitar e de estar junto de Deus onde quer que Ele esteja. E finalizando, eu deixo uma pequena mensagem para vocês, para que lembre-se sempre de que Deus ele está presente, mesmo diante dos perigos e problemas. Com a presença dele, jamais sentiremos falta de algo. Que essa mensagem seja aplicada em seus corações e que Deus te abençoe. Amém.